Itatiaia, de olho no seu futuro. 10h01. Programa Hora do Enem no ar. Balanço do MEC, 24% dos inscritos faltam e mais de 300 são eliminados. Caiu no Enem, primeiro dia tem Madonna, Cazuza, bullying, mas LGBT e ditadura ficam de fora. Surpreendeu, democratização do acesso ao cinema no país é o tema da redação e pega alunos de surpresa. Falha de segurança, Polícia Federal investiga vazamento de prova, mas INEP diz que foto não prejudica candidatos. Tudo isso e muito mais você acompanha agora num papo desse primeiro dia de provas do Enem 2019. Para você que já acompanha a gente aí no YouTube, no Facebook, nas redes da Rádio de Minas, pode mandar a sua pergunta pra gente também no 99996-7074, é o WhatsApp da Rádio de Minas. Eu vou no pique direto para Brasília, porque o Ministério da Educação fez há pouco um balanço sobre esse primeiro dia de provas. De Brasília, a nossa Gabriela Speziale. Ô Gabi, boa noite para você. Boa noite. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, concedeu a entrevista coletiva essa noite para fazer um balanço do primeiro dia de aplicação de prova do Exame Nacional do Ensino Médio e disse que trabalha com a possibilidade de que o vazamento de uma imagem da prova do Enem tenha ocorrido em Pernambuco. Isso porque uma foto da prova foi publicada na internet e circula nas redes sociais. A gente sabe pelos códigos de barra e estamos localizando rapidamente, aí a gente vai ter acesso à pessoa, mas evitar qualquer injustiça. Por isso que é o cuidado. Então, para a pessoa ter acesso a 3 alunos que faltaram ao exame, é porque era um aplicador que pegou as 3 provas que faltaram, viu que as pessoas não chegaram, abriu, tirou a foto e mandou. Tá? Toda a segurança interna já havia sido feita, então ninguém teve acesso a informação, e eu mesmo já tinha divulgado o tema antes. Então, prejuízo de fato, dano de fato que esse mau elemento fez, 0. O ministro da Educação disse ainda que 376 candidatos foram eliminados em todo o país e que ocorreram pequenos episódios de falta de luz e de água e 2 problemas de saúde. Ele ressaltou ainda que esta edição do Enem registrou a mais baixa abstenção da história do exame. Foram 3.900.000 pessoas presentes e 1.700.000 ausentes, o que correspondeu a uma abstenção de 23%. Ele avaliou ainda que essa prova do Enem foi típica da gestão do governo do presidente Jair Bolsonaro. Lógico que teve influência. Foi um exame que foi um sucesso. Então, lógico que é a cara do governo do presidente Bolsonaro. Além disso, respeitar toda a sociedade. Não está tendo crítica nenhuma em relação aos temas, às perguntas, à composição, doutrinação, mostrando que nós somos republicanos, que nós visamos atender a sociedade como um todo. E o presidente do INEP, Alexandre Lopes, confirmou que o gabarito das provas do Enem vão sair no dia 13 de novembro. De Brasília, Gabriela Speziale. Obrigado, Gabriela. Às 10h05. Muito boa noite para você, estudante, ouvinte da Itatiaia. A partir de agora, como já avisado, né? A gente discute a prova de linguagens, a prova de ciências humanas e também a tal temida redação. Tudo a partir de agora. Para me ajudar nessa tarefa difícil, eu tô aqui com os professores, uma turma forte de professores. Aqui na minha ponta esquerda, o Gabriel Verdinho. Tudo bem, Gabriel? Boa noite. Tudo ótimo. Boa noite, João. Obrigado pelo convite. Também com a gente, o nosso Rodrigo Starling. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite. Nosso Rafael também tá por aqui, beleza, Rafael? Opa, Juninho, tudo bom? Obrigadão aí pelo convite mais uma vez. Vitor Augusto aqui também com a gente. Salve, Vitor, tudo salve, bem? Júnior Moreira, tudo ótimo. Mais um ano aqui fazendo um revisional para os alunos.
tanto do primeiro dia quanto perspectivas para o segundo dia. Bacana demais. Marcelo Batista, nosso velho conhecido aqui, colunista da Itatiaia, lá do canal Aprendi com o Papai. Ô Marcelo, tudo bem? Fala pessoal, bom ou não? Ah, que beleza, de novo, terceiro ano aqui, um prazer estar aqui de novo, muito obrigado pelo convite. Bacana. Carol Coelho com a gente também. Oi Carol, tudo bem? Ei, Seja bem-vinda João. novamente. Muito obrigada, muito obrigada. Turma, pois é, esse time forte aqui, reunido para discutir, para bater papo sobre as provas, né? Sobre essas questões, que foi polêmica, se foi fácil, se não foi. A gente não tem pretensão nenhuma de corrigir a prova no ar. Então fique tranquilo, você aluno, a gente não vai corrigir, você que não quer saber sua nota agora para não atrapalhar no segundo dia. A gente quer discutir mesmo, trazer uma discussão com a sua participação, inclusive. Vou repetir o telefone para você participar com a gente, é o nosso WhatsApp, 99996-7074. Participa, manda sua pergunta, sua mensagem, que é sempre muito bom essa interação com vocês. Eu vou fazer um breve intervalo, rapidinho, e aí eu volto já com a discussão, sabendo o que os professores acharam desse primeiro dia de provas. Combinado? Eu vou lá e volto cá rapidinho, agora às 10h07. O novo não para de chegar no Now. Séries, esportes ao vivo, programas de TV para você assistir quando e onde quiser. Confira os filmes que acabaram de sair do cinema e estão no Now. O Rei Leão, Toy Story 4, Homem-Aranha Longe de Casa e muito mais. Tudo isso está no Now. E o Now tá na Claro. Tá esperando o quê? Seu próximo novo é ter Claro Net TV no Now. Ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br ou vá até uma loja Claro. Claro, você merece o novo. Eu tava trabalhando numa obra, peguei um vergalhão e quase encostei o vergalhão no fio. Eu até ouvi uma voz meio estranha. Vai, rapaz, chega mais perto, tá quase encostando. Deu um arrepio, ô louco, eu que não dou mole pra morte. Fique atento, nunca chegue perto da rede elétrica. Qualquer descuido é morte na certa. Em caso de dúvidas ou se for construir próximo à rede elétrica, entre em contato com a CEMIG pelo 116. CEMIG, nossa energia, sua força. O mundo está cada vez mais moderno e tecnológico. O Mercantil do Brasil também. Use o app do Mercantil para facilitar o seu dia a dia. Consulte seu saldo, extrato, faça transferências e investimentos. E se precisar, dá até para fazer e renovar aquele empréstimo. De um jeito simples, prático e seguro. Baixe agora na Play Store ou na App Store. Pensou o banco, pensou o app Mercantil do Brasil. Começou a largada. Pré-Black Friday Ricardo Eletro. Todos os dias com ofertas diferentes para fechar com o Ricardo. Lavadora de alta pressão Electrolux de 499 por 359,90. Tá querendo trocar de smartphone e de notebook? Então vai pra loja mais próxima. Tudo em até 10 sem juros. LG K11 Plus 32 GB em 10 de 69,90 sem nada de juros. Notebook com 32 GB e tela Full HD. Só 10 vezes de 79,90 sem juros. Pré-Black Friday Ricardo Eletro. Tudo pra você fechar com o Ricardo. Hora do Enem. A Itatiaia, de olho no seu futuro. Pois é, turma, 10h09. Eu vou chamar agora o João Felipe Lolli, porque ele acompanhou o dia de provas, rodou aí pelas escolas, pelos pontos de aplicação da prova, e ele conversou com a turma. Vamos saber o que os alunos, os candidatos acharam da prova. Fala, Lolli, boa noite pra você. Boa noite, Júnior Moreira. Nessa primeira participação aqui na Hora do Enem, vamos ouvir a análise dos candidatos sobre as 90 questões objetivas da prova de hoje, sendo 45 de linguagens e outras 45 de ciências humanas. Entre os temas destacados estão o preconceito, o bullying e questões envolvendo a religiosidade. Fala pra mim seu nome? Aline Fátima. Idade? 34. O que você achou primeiro das questões objetivas? Foram 90 questões de múltipla escolha. O que você achou? Olha, eu achei bem cansativas, são questões assim bem extensas para estar lendo. Tem hora que a gente perde o foco, né, devido ao cansaço que vai dando ao ler, mas assim, foi tranquilo. Foram temas que eu consegui entender, são temas atuais. É isso. Fala pra mim seu nome? Ícaro. A idade? 19. Foi dentro da proposta do Enem, igual é todo ano, né? Esse é meu terceiro ano. Mas eu achei que diminuíram um pouco o tamanho dos textos esse ano. Antes tinha textos que ocupavam uma folha, um pouquinho mais. Esse ano eu não lembro de nenhum. Também as respostas foram aquele
padrão, né? 3 que não tem nada a ver, 2 que deixam em dúvida, né? Comum de Enem. Entre as 5 opções de múltipla escolha. Entre as 5 de múltipla escolha. Mas eu achei que foi uma abordagem um pouco diferente esse ano. Me chamou a atenção que religião dessa vez foi muito mais pegando o lado histórico. Fala pra mim seu nome. Ellen. A idade? 33. Achei questões grandes, como todo Enem, né? E achei que tinham muitas questões de cunho religioso, muitas questões que envolviam a parte religiosa, falava de Deus e etc. Coisa que das outras vezes que eu fiz o Enem não tinha. Mas eu acredito que é por conta desse novo governo e tal. Das outras vezes que eu fiz o Enem, as questões, muitas não precisavam ler os textos efetivamente. Dessa vez, as questões eram relacionadas aos textos mesmo. Mas em relação às respostas, foi tranquilo. Seu nome? Jaime. Idade? 24 anos. Tem as questões, mas sempre eles tendem a atender um tema da atualidade. Por exemplo, falou muito sobre obesidade, bullying, preconceito, essas coisas. Mas normalmente tudo padrão mesmo, como esperado das provas do Enem. Daqui a pouco eu volto, Júnior, para ouvir a análise dos candidatos sobre a temida prova de redação. Combinado, Loli. Tô te esperando agora 10 horas e 12 minutos. Já para começar o nosso bate-papo aqui, já para começar a discutir mesmo toda essa história. Ô Gabriel, você é coordenador pedagógico, professor de história também. Como é que você viu essa prova? Eu quero, assim, em resumo, como é que você viu toda essa situação? A prova foi mais fácil, mais difícil? Foi equilibrada, não foi? Como é que você viu isso tudo? Bom, Júnior, a prova desse ano, ela teve algumas mudanças que muitas vezes só os professores conseguiram perceber. Ela fugiu um pouquinho, principalmente a prova de ciências humanas, cobrou menos imagens, menos charges, algo que o próprio INEP, que o próprio ministro já tinha apresentado, que seria uma prova com menos política. Os textos, concordo com a estudante que disse com o estudante que disse dos textos menores. Os textos diminuíram, né? Diminuíram, então a prova ficou com textos menores. E alguns deles você podia supor, principalmente na prova de ciências humanas, você podia supor interpretando os textos e conseguir acertar. Mas não deixou de cobrar conteúdo, que mostra que a diferença na aprovação lá no SISU vai se dar para aquele estudante mais bem preparado. Ô Vitor, você dá aula de geografia, de atualidades, como é que você viu as questões que foram nessa disciplina sua, assim? Foram questões mais fáceis do que ano passado? Foram questões mais conteudistas, menos conteudistas, mais de interpretação? Como é que você viu isso tudo? Bom, pensando em uma subdivisão dentro do contexto da geografia, a gente teria aí cerca de 12 a 13 questões. Evidente que nas ciências humanas tudo fica muito complicado você estipular qual questão é de qual disciplina, porque existe uma transversalidade muito grande, mas dessas 13 questões, eu separei que 7 questões seriam, por exemplo, de geografia econômica e humana. 5 questões de geografia física, o que caiu bastante em relação ao padrão do Enem. E também surpreendeu bastante, porque uma prova que em tese seria mais objetiva, a geografia física ganharia bastante peso, e apenas uma questão, e essa fica a nota triste, que realmente o pente fino ideológico parece ter passado nas questões de geografia política e atualidades também. Apenas uma questão que envolvia o Conselho de Segurança da ONU e também super tranquila, somente interpretativa, e basicamente o nível das questões é o nível que eu acredito que seja voltado ao ensino fundamental e não ao ensino médio. Uma ou duas questões um pouco mais complexas, mas em linhas gerais uma prova de geografia muito mais simples que o padrão do novo Enem. O Rodrigo Starling, ele também é professor de história, de atualidades. Rodrigo, legal que você fez a prova hoje. E aí a gente traz uma experiência legal de quem foi lá e pôs a mão na massa mesmo. Como é que você viu essa prova hoje? Foi uma prova mais tranquila do que outras de anos passados? Então, de conteúdo, ela estava um pouco mais tranquila. Mas a prova do Enem, ela não tem como fugir muito daquela prova cansativa, né? Eu costumo falar que a prova do Enem, ela costuma... já é cansativa antes dela começar, porque eu percebi que esse ano as pessoas foram colocadas para fazer prova bem distante de casa. Eu, por exemplo, fui fazer ali próximo da Praça da Liberdade, e aí eu cheguei ali com uma certa antecedência, de mais ou menos 20 minutos, um tempo tranquilo, só que eu tinha que fazer prova numa sala no 10º andar,
E para pegar o elevador, a fila tava dando volta no quarteirão. Você tá me dizendo que a logística não funcionou bem, pelo menos no lugar que você tava. O problema é esse. É porque tem gente que dá sorte de fazer em um lugar mais acessível e aí você tem que calcular isso antes de ir para a prova. Então, acabou que eu tive que subir os 10 andares de escada. Cheguei para fazer a prova todo suado, já cansado, psicologicamente, fisicamente cansado, e depois enfrentar uma prova que realmente exige uma carga de leitura muito, muito grande. Mas no final das contas deu tudo certo, né? A surpresa da prova desse ano é a ausência de alguns temas, né? Que daqui a pouco a gente vai comentar. Né? Mas dentro daquilo que a gente esperava pelas declarações dadas pelo ministro antes da prova acontecer. Sim. Rafael Verdim, também professor de História, de Atualidades, coordenador pedagógico também. Ô Rafael, o ano passado eu lembro dessa palavra sair muito da sua boca, inclusive. Era uma prova conteudista, que você falava em 2018. Nesse ano, você tá com o caderno, que cor que é o seu caderno? Tem cor também esse ano? Sim, eu tô com a prova aqui a rosa. Rosa. Né? Mas geralmente não muda muito, né? Muda mais ali só a disposição das questões. Foi uma prova também conteudista ou foi uma prova mais interpretativa nesse ano? Júnior, essa prova, por mais que nas questões especificamente de história, né, cobrassem muito conteúdo, ela foi muito mais interpretativa. Ela foi mais, na minha opinião, mais fácil de ser feita. Inclusive por haver menos imagens também, né? O Enem, ele sempre cobrou bastante imagens para serem interpretadas na sua prova, mas esse ano a gente teve textos curtos e questões, assim, que cobravam conteúdo, mas de forma bem mais simples. Carol, a sua área é mais na área de literatura, linguagens e tal. Você notou alguma diferença do ano passado para esse ano? Foi uma prova mais tranquila ou não? Porque a sensação que eu tenho, acompanhando as redes sociais durante o dia, e até quando vocês chegaram aqui, a gente conversando dos bastidores, todo mundo falando assim, olha, foi uma prova mais tranquila, para quem estava preparado foi muito tranquilo. Aí você brincou assim, mas sempre é difícil. A sua parte foi um pouco mais difícil? Então, Júnior, a TRI da prova de linguagens é sempre muito abaixo das demais áreas. Então, nesse ano, a gente não teve uma prova fora de escopo nesse sentido, não. A gente fala de uma prova com bastante texto, mas também com uma carga de conteúdo muito significativa. Então, a gente teve as duas coisas, né? O que já era previsto. O que aconteceu foi uma prova mais tradicionalista. E aqueles temas que foram, né, muito falados no ano passado não apareceram. Mas a gente viu mais do mesmo, no que diz respeito a modernismo, arte contemporânea. Então, os principais artistas, né, do cânone literário também estavam presentes. Então, foi o que a gente esperava mesmo. Eu vou precisar do Marcelo muito lá na hora da redação, porque ele é professor de redação, mas também dá aula de linguagens e tal. Marcelo, mas eu quero jogar uma bomba já no seu colo. Fica à vontade. Teve alguns assuntos não apareceram, assim, né? Eu até trouxe manchete, trouxe, por exemplo, Madonna, que é interessante, Cazuza, o bullying ali, a escravidão, de uma certa forma, né, mais contemporânea, mas alguns assuntos todo mundo sentiu falta. LGBT e a ditadura. Como é que você viu a falta desses assuntos? Ou isso é apenas formalidade? Como é que você viu essa questão? Bom, eu acredito que o que o Vitor trouxe a respeito dessa questão do pente fino ideológico, ele começou de fato a funcionar na prova do Enem e já tinha sido anteriormente até mesmo avisado. Desde o ano passado, o Bolsonaro já tinha sido eleito e disse que no Enem alguns conteúdos que seriam considerados ideológicos seriam retirados da prova. Então, no ano passado, a gente teve aquela questão falando sobre o pajubá, né, que era o uso de determinados termos pela comunidade LGBT, especificamente sobre as pessoas trans, que, obviamente, esse tipo de tema não apareceu. Tinha uma questão na prova de linguagens que falava de uma avó lésbica, que também não apareceu nada nesse sentido. Eu senti que a prova, ela teve questões, sim, muito interessantes, muito importantes, mas realmente alguns conteúdos acabaram saindo. Logicamente, eu imagino que seja pela questão ideológica, mas para ter certeza disso, a gente tem que esperar mais algumas provas desse novo governo para ver se isso vai acabar se repetindo. Mas, por enquanto, tudo indica que foi uma retirada intencional de determinados assuntos da prova de linguagens e ciências humanas.
Ô, Gabriel, você viu também dessa forma, nesse sentido de uma sensação de um pente fino mesmo, assim, em algumas questões? E já emendando uma segunda pergunta, até que ponto isso é bom ou até que ponto isso é ruim? Bom, houve sim, né, essa retirada, não apareceram esses temas que você acabou de falar. A prova de história, ela tradicionalmente cobra temas como, por exemplo, Era Vargas, Segundo Reinado, questões políticas e sociais de uma forma muito mais crítica. Dessa vez, e isso, como já tinha avisado, foi retirado. Bom, se é bom ou se é ruim, eu acho que não é o caso da gente ficar pensando no bom e no ruim pelo processo de seleção. Acaba que a tentativa é própria do governo e a gente tem que se preparar para isso. Porque os próximos anos, esse ano foi uma referência para os próximos anos. Então isso vai exigir uma readequação, muitas vezes, de como que as aulas são preparadas, de como que as aulas são feitas. E também pensar no próprio estudante. Ele vai estar preparado para um tipo de prova que vai reduzir essas questões e cobrar, por exemplo, na prova de ciências humanas, aspectos mais técnicos do que anteriormente uma interpretação mais crítica da sociedade. É claro que na sala de aula, essa apresentação crítica, ela não corresponde a uma questão necessariamente ideológica. Mas a prova a gente tem que pensar que existe a influência do governo e a gente tem que lidar com isso. Você quer falar, Vitor? Eu queria justamente, para entrar naquilo que o Gabriel colocou aqui agora, primeiro que eu vejo que existe um desbalanceamento em relação à prova de ciências humanas com a prova de ciências da natureza. Alguns tópicos dentro de ciências da natureza que são relativos a nível médio e superior, e a prova de ciências humanas permanece com uma carga interpretativa muito forte. E além disso, o fato de a prova desse ano, a partir do prisma da história e da geografia, ter sido mais fácil, então ter um nível de dificuldade um pouco menor, dificulta para aquele aluno que se preparou bem ao longo do ano. Então, eu acredito que a nota para os estudantes de cursos mais concorridos, de cursos de alto desempenho, a nota média vai ser muito superior na prova de ciências humanas. O TRI é muito complicado a gente cravar aqui se vai aumentar ou diminuir, mas a nota mínima para a entrada, por exemplo, em cursos como Medicina e Universidade Federal, vai aumentar bastante. Vai ter muito aluno com 45, fechando a prova de ciências humanas, e acredito que vai para 42, 43, a prova mínima para você entrar numa Universidade Federal. Então, eu já recebi aqui alguns desabafos de vários alunos, porque eles realmente se prepararam, se dedicaram, superaram todas as intempéries ao longo do ano, e as ciências humanas foram preteridas ao longo desse processo seletivo. Você queria falar, Gabriel? E o estudante, ele precisa pensar nisso para a próxima semana, né? Uma prova com possivelmente mais carga de conteúdo, mais técnica, talvez. Porque se tira na prova de ciências humanas como era a proposta, que foi concluída, uma questão e uma exigência mais técnica pode aparecer na próxima semana. Até porque as provas são mais técnicas. Exatamente. Então a gente vai ter que esperar para ver. Aqui tem algumas participações já chegando aqui pelo nosso WhatsApp. Se você quiser participar com a gente, 99996-7074. Humberto Campos, quem quiser responder, fica à vontade, tá, gente? Ele está perguntando aqui, comparando com anos anteriores, esse ano foi o que teve menos inscritos. Vocês professores acham que isso é uma tendência para os próximos anos ou foi um ano atípico? Bom, eu particularmente acredito que do ano passado para cá houve uma transformação que no ano passado não teve muito efeito, mas que agora se consolida. Que a separação, antes o Enem, ele servia como instrumento de conclusão do ensino médio. A partir do ano passado, a partir dos anos anteriores, foi criado o Enseja. Então hoje a gente tem um Enem de forma mais específica para o acesso à universidade. Um dado interessante é que apesar do número de inscritos ter diminuído, a taxa de ausência, ela também diminuiu. Então a gente precisa pensar nisso, né? São indivíduos que estão focados agora na entrada do ensino superior e não mais na conclusão do ensino médio. Nessa questão, alguém quer falar alguma coisa? Acha que vai ter alguma projeção do ano que vem para diminuir esse número de alunos ou ano atípico? Júnior, a gente tem que lembrar também que existe uma proposta do governo de que o Enem seja feito de forma digital. Sim. A gente ainda não consegue dizer com certeza se isso vai aumentar ou diminuir de fato o acesso, mas a proposta é feita para aumentar o acesso da população brasileira. A gente tem que pensar que nem todo mundo vai ter acesso a esses lugares de prova com internet de qualidade.
Então, a gente tem que esperar para ver um pouquinho isso, né? A proposta é que ele se torne mais acessível, mas a gente tem que esperar mais um pouquinho. Diga, Vitor. E eu colocaria uma terceira variável também, que é uma proposta de valorização do ensino técnico no país frente ao ensino superior. Então, em potencial, a gente vai observar uma redução do valor do Enem nessa proposta de a passagem para o ensino superior, e talvez a gente vai ter um outro tipo de perspectiva para o curso técnico. Para fechar esse bloco, eu quero perguntar, Carol, uma dúvida que está surgindo bem aqui, Carol, sobre os autores que apareceram na prova. Algum autor mais de esquerda, de viés ideológico, isso também foi meio que peneirado? Como é que você viu isso? A gente até estava conversando sobre, né, antes de começar nosso bate-papo aqui, a gente não percebeu essa questão crítica envolvendo o processo de construção da literatura nacional, não. O que a gente percebeu, inclusive como um fio condutor entre todos os textos, foi mais uma questão assim, que elaborava o convívio das pessoas entre si e com a sociedade, mas a prova de linguagens, a grosso modo, sem esse viés crítico, não tinha. Olha, turma, 10 horas e 27 minutos. Eu vou fazer um intervalo. Tem muitas perguntas chegando aqui, perguntas da redação. É o que dá aqui, você tem que ver. Vamos precisar muito do Marcelo Batista no próximo bloco. Você vai se ligando com a gente. Se você quiser acompanhar, a gente está ao vivo também no YouTube e no Facebook da Itatiaia. Fique à vontade, vai acessando lá, fazendo pergunta, comentando. Manda sua mensagem pra gente, para o WhatsApp. Eu vou só fazer um intervalo rapidinho, eu volto com esse time forte de professores aqui pra gente discutir esse primeiro dia de provas do Enem. Já, já. Jurubeba Leão do Norte, vinho composto, um produto da Bahia para todo o Brasil. Ô, doutor, eu não sei mais o que eu faço. Calma. É que meu marido anda indisposto, com dores pelo corpo. Sei. E o pior é que naquela hora ele perde a vontade. A senhora já experimentou o Toraflex? Peraí, doutor, mas Toraflex não é uma marca de colchão? Sim, compre um colchão Toraflex e depois me conte o resultado. Alô? Doutor, aquele colchão Toraflex que o senhor me indicou funciona mesmo. Zé, me larga. Doutor, Zé, eu tô falando com o doutor aqui no telefone. O Zé, quer parar de me... Ai, Zé! Colchões Toraflex, a sua garantia de um bom dia. Leia no Edição do Brasil desta semana. 21% dos empresários vão aderir ao Black Friday. Preconceito contra LGBTS ainda é uma realidade no Brasil. Você sabe como surgiu a campanha Novembro Azul? Edição do Brasil. Diferente. Até no site jornalediçãodobrasil.com.br. Roberto tá aqui para fazer um desafio. Prender a respiração pelo maior tempo possível. O que o Roberto quer? Economizar oxigênio. Parece um absurdo, né? Mas é isso que muitas marcas fazem quando deixam de investir em propaganda. As marcas de sucesso só existem porque continuam investindo em mídia, mesmo na crise. E a economia só cresce se as empresas anunciam. Não é, Alberto? Alberto? Deixar de investir em comunicação é como prender a respiração para economizar oxigênio. Marcas precisam da comunicação e a economia precisa da propaganda. Anuncie. Uma campanha do CERT, Sinapro MG e a Mirte. Um enterro simples em Belo Horizonte custa mais de R$4.000. Faça um plano funerário na Metropax para sepultamento e cremação. Valorize a vida. Ligue Metropax 0800 726 0140. Hora do Enem. A Itatiaia de olho no seu futuro. Olha, turma, 10 horas e o sinal eletrônico vai marcar daqui a pouquinho 30 minutos. Hora do Enem no ar. Eu, Júnior Moreira, uma turma forte de professores aqui discutindo esse primeiro dia de provas do Enem. Provas de linguagem, a tão temida redação, enfim. E é sobre ela, a redação, que a gente vai falar agora. Os estudantes foram surpreendidos com o tema da redação. Muita gente assim, poxa, esse tema... Ninguém estava esperando um tema nessa questão de democratização, né? Que amplia o acesso e tal. E o Loli estava lá e conversou com a turma saindo de sala de aula e o Loli perguntando para eles o que eles acharam desse tema. Fala, Loli. De volta, Júnior, agora com a análise dos candidatos sobre a redação.
Como já destacamos, o tema foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tema que pegou muitos candidatos de surpresa. Olha, um tema bem diferente, acho que ninguém esperava, né? Um tema bem aleatório, mas foi tranquilo. Tinha lá vários textos lá, então várias dicas que eles deram. Então deu para desenvolver bastante. O que foi o seu argumento? O que você pode dizer pra gente de síntese que você colocou na sua redação? Não teve um argumento específico, não. Fui mais na onda dos textos mesmo e puxei para esse lado. Fala pra mim seu nome? Ícaro. A idade? 19. Então, me surpreendeu bastante, de uma forma não muito boa, inclusive. E eu achei os textos motivadores um pouco fracos também. Nos anos anteriores eu achei que tinha alguns dados melhores, que deu para aproveitar melhor do que nesse ano. Mas eu falei sobre como, usando o próprio texto, né, que no começo o cinema foi apresentado como uma coisa mais científica, que era uma novidade que não deveria durar muito para a população, mas que acabou que surpreendeu a todos e hoje é uma coisa muito forte, né? Fala pra mim seu nome? Aline Fátima. Idade? 34. Na redação eu acho que eu poderia ter ido melhor. Eu não cheguei a fazer as 30 linhas não, mas eu acho que eu fiz bem. Não assim, o tanto que eu queria, mas eu acho que eu fui bem. O tema surpreendeu? Não tanto. Foi um tema atual, foi um tema sobre cinema, isso mesmo, sobre cinema. E aí saiu 2 charges lá para eu estar explicando, um texto interativo para estar fazendo a redação dissertativa. Então, assim, me atendeu bem. Eu acho que eu fui bem. Repórter João Felipe Lolli. Olha, 10 horas e 32 minutos, então, e a turma, pelo jeito, achou tranquila a prova de redação. Marcelo, vou te deixar à vontade para falar sobre esse tema. É um tema esperado, um tema que foi tratado dentro de sala de aula de uma forma ou de outra. Como é que você viu esse tema da redação? Você esperava alguma coisa do tipo? Bom, eu entendo esse tema não esperado com recorte de cinema especificamente, né? Mas eu acredito que a maior parte dos professores devem ter trabalhado algo em torno da cultura. E esse recorte de cultura, ele já pega um pouco também da questão do cinema, que é algo muito importante e que segue um pouco do perfil dos últimos anos do Enem. Quando a gente vai pensar nos últimos temas especificamente, é muito difícil do tema de uma maneira exata tenha sido dado em sala de aula, por exemplo. Então, o aluno, ele tem que conseguir se virar com as informações que ele já tem. E como é um tema que às vezes é muito específico, ele pode até ter um trabalho um pouco maior. Mas é até interessante que a gente consegue tornar o estudo da redação uma coisa muito mais técnica e menos em torno de tentar adivinhar o tema, sabe? Uma das coisas que são mais problemáticas nesse sentido é que às vezes o aluno, ele não está preocupado em aprender a escrever redação. Ele às vezes fica mais preocupado em acertar qual vai ser o tema da redação. A partir do momento que ele consegue perceber que o tema do Enem vai ser mesmo imprevisível, e eu entendo que é importante que seja, ele vai começar a se preocupar mais com aspectos técnicos da redação e menos com esse processo meio que de adivinhação, que eu entendo como algo extremamente problemático, levando em consideração a própria questão do ensino, né? Marcelo, a Duda Pinho, por exemplo, está participando com a gente aqui via WhatsApp. Ela disse que deve ser sua aluna, pelo jeito. Ela falou: Marcelo, papai, fala para ele que os comentários em sala de aula com relação à cultura me ajudaram muito na hora da redação. E é o que você disse, né? Você tem um tema mais amplo, mas o aluno pode recortar tendo a técnica, né? Ô, Duda, um grande abraço. Bom, a questão da cultura, ela foi discutida em sala de aula, eu creio que, e deixo claro, né? Eu acho que todos os professores de redação fizeram esse tipo de recorte, que é muito importante, e faz o aluno discutir, por exemplo, sobre o artigo 215 da Constituição Brasileira, que fala sobre a questão do acesso à cultura, que é uma possibilidade do aluno discutir. Ele pode entrar, inclusive, eu achei bem curioso nesse sentido, porque o aluno, ele pode problematizar até umas ações do próprio governo. E nesse ponto de vista é até curioso, porque a gente tenta falar de uma prova que tenta, de certa forma, proteger determinados temas, mas o aluno poderia discutir, por exemplo, sobre a extinção do Ministério da Cultura, que aconteceu no início deste ano. Ele pode discutir sobre a questão relacionada à Ancine e o governo federal, que, né, tivemos problemas consideráveis nesse sentido, e ele pode problematizar todas essas questões. Então, assim, é importante que o aluno saiba que ele tem liberdade para problematizar sobre as mais diversas questões. Tem muito aluno que fala assim: nossa, mas eu posso apontar, por exemplo, essa questão do Ministério Público, se foi extinto pelo governo atual? E eu sempre falo com o aluno: olha, pode. Você não pode inventar problemas, você não pode falar que o governo fez coisas que ele não fez, mas de fato essa restrição ocorreu. E o aluno poderia inclusive usar dessa restrição para problematizar, falando, por exemplo, que o acesso ao cinema passaria a ser também mais restrito, visto que é uma das formas de acessar a cultura no Brasil.
Ô, Carol, aqui o Renato Costa, lá do bairro Jaqueline, ele fala assim: Júnior, minha filha chegou aqui da prova e relatou que a redação com esse tema, democratização do acesso ao cinema, foi um tema que ninguém esperava, mas que quem estudou foi bem, assim, quem estava por dentro de tudo foi bem. Você acha que a turma tá achando fácil demais, pode se enganar na hora da correção, ou é isso mesmo, é um tema que dá para trabalhar de forma mais fácil? Ô, Júnior, a gente tá vendo os dois extremos. Pessoas que se embaralharam aí, inclusive nisso que o Marcelo estava falando, da extinção do Ministério da Cultura, e acabou colocando talvez como uma possível solução, né? Que o Ministério da Cultura fosse um agente, mas já que ele não existe, então a problematização deveria ser outra. E pessoas que deram conta, né, se viraram com o tema, que inclusive a gente poderia até pensar num viés literário, né, que há essa possibilidade também na literatura, quando a gente pensa não só na acessibilidade como fator financeiro, mas levando em consideração o público e a transformação do gênero dramático para deficientes visuais também era uma outra possibilidade de abordagem. Olha, a Lavínia aqui, ela falou que fez a prova e queria muito tirar uma dúvida sobre a redação com vocês. Ela pergunta assim, olha, eu queria saber se poderia discursar acerca das causas e consequências da ausência da democratização do acesso ao cinema e na argumentação, parte das consequências e proposta, ir detalhando sobre os benefícios que o acesso ao cinema traria aos cidadãos brasileiros. Eu acho que é mais ou menos o que o Marcelo falou, né, Rodrigo? Eu acho que são vários lados que você pode ir, vários viés que você pode caminhar, mas esse é um, né? Sim, eu acho que esse tema desse ano foi um pouco mais difícil você fugir do tema, porque tinha uns textos motivadores aqui que direcionavam muito bem pro tema da redação e, querendo ou não, existem vários argumentos que podem ser utilizados aí para colocar esse tema. Então, por exemplo, quando o Marcelo tá falando aí da extinção do Ministério da Cultura, do Ancine, a gente podia utilizar aí até a polêmica Lei Rouanet, né, que é discutida no governo atual, como forma de incentivo até mesmo de uma valorização de produções de cinema nacional. E isso incentivar as pessoas a irem ao cinema também, porque filme bom atrai público, né? Então, de certa forma, isso também poderia ser utilizado. Aí, fazendo uma pergunta também, né, pro Marcelo, se citar Bacurau na redação, ganhava ponto, Marcelo? Pode citar perfeitamente, desde que esteja articulada a sua discussão na argumentação. E eu tava lembrando aqui, Júnior, de uma coisa também que eu considero muito importante em relação ao tema. Eu entendo sim que a construção do enunciado foi mais simples para o aluno do que no ano passado. Né? Você teve lá no enunciado democratização do acesso ao cinema no Brasil, um enunciado curto, um enunciado mais direto. Se vocês lembrarem, no ano passado foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Ou seja, um tema que realmente é um pouco mais difícil do aluno tangenciar, fugir à proposta, alguma coisa nesse sentido. Mas eu gosto muito também de deixar claro que ainda temos uma prova que não atende a todos os alunos que estão concluindo o ensino médio. Essa prova, com esse tipo de enunciado, é muito engraçado porque nós temos ainda várias pessoas no Brasil que não têm acesso de fato ao cinema, que não conseguem fazer essa análise crítica devido a uma série de fatores, devido ao próprio trabalho muito precário em relação à cultura nas escolas, e muitas pessoas teriam dificuldade de discutir sobre esse tipo de tema. Isso aconteceu neste ano, isso aconteceu no ano passado, no tema do ano retrasado, que falava da questão dos desafios educacionais para os surdos, na minha opinião, mais ainda. Então são temas que acabam, na minha opinião, excluindo uma parte dos candidatos pelo tipo de recorte que é apresentado. Para os alunos que a gente tem uma convivência, para os alunos que a gente costuma trabalhar, obviamente eles conseguem escrever sobre esse tema, porque eles vão ao cinema toda semana, eles conseguem perceber a importância e a relevância desse tipo de atividade artística. Mas eu entendo que as pessoas de classes mais baixas têm uma dificuldade maior para fazer uma análise a respeito desses temas. E é uma prova que deveria ser para incluir, continua excluindo. Pois é, sobre esse tema, tem até uma pergunta aqui que você falou dessa questão da relevância, mas achei muito legal um tweet da Netflix Brasil, não sei se vocês viram. A Netflix tweetou assim, ó: depois desse tema da redação do Enem, quero ver quem tem coragem de dizer que eu atrapalho os estudos. A Netflix é sensacional. Em causa própria aqui, né? Mas, ô Vitor, o Reinaldo Trombini, ele fala que, turma, esse tema da redação não é de pouca relevância para os dias atuais? Mais ou menos do que o Marcelo estava comentando aí. Você acha de pouca relevância, Vitor? Não, em hipótese alguma. A gente pode até pensar numa componente geográfica de toda essa história.
porque diversos estados brasileiros não possuem mais de 50%, por exemplo, dos municípios com cinema. Se a gente pensar em cidades médias e cidades pequenas, a imensa fatia dessas cidades não possui cinema. Cidades abaixo de 200 mil, 150 mil habitantes, a maior parte delas não possui nenhuma sala de cinema. Estados como, por exemplo, o Piauí, o Pará, a Paraíba, o Tocantins, também tem esse tipo de composição em que você tem muitos municípios sem acesso às salas de cinema. Então, eu acho uma discussão extremamente pertinente, porque a difusão do acesso à cultura é uma das principais formas de você difundir o acesso à educação. Ô, Rafael, lógico, a Netflix brincou com o tema aqui, mas se a gente for pensar em democratização, esses streams trazem uma certa democratização também para esse cinema. Já pegando a problematização do Vitor, falando que, poxa, tem lugar que não tem, mas a gente tem o YouTube hoje, tem a Netflix, tem, sei lá, o Amazon Prime, vários aí. Isso ajuda também de uma certa forma, né? Com certeza. O Vitor falou do país, mas se a gente regionalizar um pouco mais, dentro dos grandes centros urbanos, se a gente for ver onde existe cinema, a gente vai ver que hoje eles estão basicamente dentro de shoppings, né? Então, você não vê muito o acesso de populações periféricas, mesmo dentro desses grandes centros urbanos, a esses espaços dos cinemas. E nesse caso, né, essas plataformas de streaming são um ótimo, vamos dizer, uma ótima forma de acesso para essas pessoas que às vezes não têm ou condição financeira ou até mesmo essa possibilidade do deslocamento o tempo inteiro para esses grandes centros de compras, para que elas possam usufruir do cinema. Então, esses streaming, essas plataformas de streaming servem perfeitamente como acessibilização. Ô Marcelo, tem uma pergunta aqui da Ângela do Mantiqueira. Ela falou: olha, para mim foi um tema difícil, ela pontuando aqui, mas ela puxou aqui pro lado da ausência da democratização, né? E colocou também algumas nuances ali da lei de incentivo à cultura. É um caminho de argumento. Seria um excelente caminho, inclusive. Ela estaria se posicionando em relação ao tema, falando que essa democratização ela ainda é muito precária. O aluno poderia concordar sobre a importância da democratização e, a partir daí, desenvolver os argumentos, ou ele poderia colocar mostrando de fato que essa democratização ainda não acontece, e aí ele apontaria os possíveis desafios em relação a essa questão e posteriormente colocaria propostas de intervenção discutindo sobre esse aspecto. Só complementando o Rafael, eu vejo inclusive o aluno poderia ter até uma discussão sobre a questão da própria desertificação do espaço urbano ao discutir sobre esse tema. Porque a gente tem, por exemplo, um número muito menor de cinemas de bairro e as pessoas hoje, para ter acesso ao cinema, elas têm literalmente que ir ao shopping. Várias regiões a gente não tem esse shopping de uma maneira concreta, a gente não tem um cinema de qualidade, e essa própria desertificação, essa própria perda da vida dos bairros, principalmente os bairros periféricos, acontece de uma maneira muito clara. E aí as pessoas que vivem nas periferias, muitas vezes, são obrigadas a se deslocar para determinadas regiões dos centros urbanos para conseguir ter acesso ao cinema. Então, o que já seria de fato algo que exclui os indivíduos é ainda mais problemático, porque se a gente for pensar para pessoas de classes baixas, essa pessoa vai ter que pagar muitas vezes o valor do ônibus ou do transporte que ela for utilizar, mais o preço do ingresso, sendo que o ingresso em preço promocional geralmente ele tá em dias e horários que o próprio trabalhador e estudante não conseguem acessar. Então, é muito importante o cinema? Sim, é muito importante, mas é importante mais que isso, que a população consiga de fato acessar o cinema e que ela consiga de fato ter acesso a esse tipo de cultura, visto que a cultura ainda é muito desvalorizada no Brasil e não é do governo atual. Essa desvalorização da cultura, ela vem perpetuando no Brasil ao longo das últimas décadas, quiçá séculos. Ou seja, essa situação precisa ser modificada. Você quer arrematar, Carol? Eu quero, porque fala de cultura mexe muito, né, com o que tange minha área. E não tem jeito, né? Quando a gente pensa na fomentação de cultura, a gente tá falando de pensamento crítico. Então, quando a gente, né, viabiliza o acesso, a gente tá pensando numa população mais crítica. E com relação aos shoppings, né, e aos lugares que abrigam geralmente os cinemas, inclusive tem essa carência de filme nacional, né? O que a gente, né, mais percebe é cinemas menores atraindo esse tipo de filme, né? Ô, Gabriel, a Luciana Ferraz fala aqui, eu achei que tinha ido
mal, quando os professores começaram a falar. Depois eu vi que não, eu fui num caminho interessante. Isso é interessante porque você que trabalha diretamente com os alunos ali, com a ansiedade dos alunos, recebe na sua sala e tal, esse sentimento nessa semana agora deve ser bem assim, né? Uma hora acha que foi bem, outra hora acha que não foi. Exatamente, os estudantes, eles ficam inseguros nesse momento em relação à prova, mas é muito importante. É por isso que a gente conversa muito sobre a questão do gabarito. Conferir gabarito agora, talvez, é claro que cada um sabe de si, mas talvez não seja a melhor estratégia. Agora é focar, obviamente, nessa circunstância, entender o modelo de prova das ciências humanas para se projetar para a segunda semana e confiante, sem deixar a peteca cair. Até porque a gente sabe muito bem, o número de acertos, ele não crava a nota. Existe a TRI ou TRI, como muita gente diz, que vai também equilibrar, né? Que pode modificar a nota em função das questões mais difíceis, do desempenho da coerência pedagógica do estudante. E esse ano, igual a gente estava comentando, como a gente estava avaliando que o nível, por exemplo, das questões de geografia, como o Vitor disse, caiu, fica mais problemático ainda do aluno conseguir determinar a nota dele a partir do número de acertos. O que vai determinar isso mesmo vai ser o TRI, então o aluno ele tem que ficar mais calmo nesse momento, deixar um pouco de lado essa revisão da prova que ele fez e focar no segundo dia. Diga, Carol. Eu só queria falar uma coisa, porque eu fico muito preocupada com os meninos. Não se esqueçam que vocês ainda estão em exame, então as coisas não acabaram, né? Verdade. Então, atenção aí nessa semana. Marcelo, só para arrematar esse assunto redação, eu vou para o intervalo, mas eu queria saber da boca do professor de redação, se esse tema caísse lá, democratização do cinema no país, qual caminho que você daria na sua redação? Se eu fosse escrever esse texto, certamente eu iria para o lado de problematizar essa democratização, falando que de fato ela não ocorre no Brasil, e defendendo isso por meio de questões relacionadas à desigualdade social, questões relacionadas à dificuldade de acesso de determinados grupos ao cinema como um todo. Discutiria também sobre a questão do Ministério da Cultura e da extinção do Ministério e a consequente redução de verbas para essa área. Discutiria sobre a questão da Ancine. Tem um artigo da Constituição que eu gosto muito, traria no texto, que é o artigo 215, que fala sobre a questão do acesso à cultura no Brasil. Então, eu problematizaria, falando que a Constituição ela dá esse tipo de garantia, mas que na prática isso não tenha ocorrido. Para solucionar, obviamente, como proposta de intervenção, o aluno poderia sugerir redução de preço de ingresso no cinema em determinados locais, construção de mais cinemas de bairro para conseguir atender essa população periférica. E se ele quisesse, ele poderia até mesmo sugerir o retorno do Ministério da Cultura, ele poderia sugerir o aumento de verbas para o Ministério da Cidadania, que hoje é o responsável por essas práticas culturais. Eu iria mais ou menos por esse caminho. Teve uma participação que eu acho interessante a gente pontuar, o Reginaldo. Ele disse aqui, Júnior e turma, e só para lembrar ainda, tem um problema. A internet no interior não roda Netflix, nem YouTube, é verdade. Além de ser um streaming pago, é importante lembrar disso, a internet ainda não chega a tantos lugares assim. Isso é sempre muito importante lembrar. Deixa eu aproveitar, eu vou ter que fazer essa pergunta para todos vocês de forma rápida. Para que lado que você caminhava, assim, Rodrigo, né, se parecesse esse tema na prova para você? Eu fiz a prova, né? É verdade, você fez. Conta pra nós, Para que lado que você foi? Legal. Então, eu sempre vou pro lado histórico primeiro, né? Eu sempre falo sobre a importância. Aqui no caso eu comecei falando da importância do cinema na construção de senso crítico das pessoas, e eu fui muito do lado da questão da falta de incentivo governamental, o preço dos ingressos que geralmente são muito caros, porque hoje em dia a gente vê, né, de um tempo para cá o cinema propriamente dito ele foi para um viés mercadológico. Então quando a gente fala aqui que os cinemas estão nos shoppings, é porque eles querem lucro. E a cultura tratada como lucro, ela nunca vai ser democrática, né? Eu me lembro, antigamente, é muito comum, né, as pessoas mais antigas falarem que aqueles cinemas grandes não existem mais. Onde é que era o antigo cine alguma coisa? Porque antes era um cinema na cidade que passava um filme, e isso aí foi dividido, aí criaram os chamados multiplex, né? Que o cara faz uma salinha pequena que passa vários filmes, porque ele tá ali observando o lucro. Então eu acho que tem que ter uma política pública de incentivo, principalmente para uma população que não tem condição de pagar esse ingresso, conseguir ir até esse cinema. Aí, igual o pessoal falou, com o transporte público mais barato, com o ingresso mais barato,
barato, em horário acessível e assim por diante. Ô Vitor, rapidamente, assim, qual caminho você daria? Bom, eu sou suspeito para falar porque a gente encabeça um projeto de democratização do acesso à educação de qualidade na internet brasileira, que é o YouTube Edu, que é também financiado pela própria empresa, o YouTube, a Google. E tem até um caso bem curioso, que tem professor no interior do Tocantins que viaja, pois a cidade dele não tem internet de qualidade. Ele viaja para a cidade vizinha, baixa as aulas do Terra Negra e repassa isso para os seus alunos dentro da cidade dele. E eu iria também para o caminho da problematização em relação à precarização da Ancine. E também, assim, a Ancine é um dos agentes fundamentais para a promoção da cultura a partir do cinema brasileiro. E aí, Rafael, qual caminho você daria? Você tá com uma prova aí da Bruna, mas qual o caminho que ela deu aí nessa prova? Não, acho que Nós vamos ler a prova da Bruna. Eu penso muito que democratizar o acesso a salas de cinema de fato, inclusive quanto mais salas, maior não só o acesso, como o Rodrigo disse, a filmes que são considerados esses blockbusters, né, que são um sucesso de bilheteria. Eu acho que quanto maior o número de salas, maior também a diversidade de filmes a serem transmitidos. Porque vamos pensar que cada sala teria, por exemplo, sei lá, um perfil de filmes que poderia reproduzir. Quando a gente tem essas salas de cinema sempre setorizadas nos shoppings, a gente vai ter só conteúdo que é mercadológico, como o Rodrigo disse, sendo reproduzido para a população. Então, eu acho que a gente fala da Ancine, a valorização da Ancine é importantíssima, mas o Brasil ele tem uma produção cinematográfica, obviamente, em função desses incentivos que já existem, que é gigante. O objetivo, inclusive, é reduzir com esse recrudescimento dos investimentos nessa área. Mas eu acho que quanto mais filmes, quanto mais acesso, quanto mais gente vendo filme, ainda mais independente, melhor. E tem muita gente produzindo filme bom, concorrendo às vezes até a prêmios internacionais. Esse ano a gente teve alguns filmes importantes brasileiros concorrendo e ganhando ganhando destaque internacional. E quanto mais a população tiver acesso a isso, melhor. Carol, e aí, só para fechar rapidamente, qual o caminho que você daria? Então, mesma coisa, né? Falar de Ancine, de Ministério da Cultura, falar de quantidade e qualidade de cinema também, porque tem isso. A gente não quer pagar caro para ir no cinema meia boca, então que todo mundo tivesse acesso e acesso de qualidade. Bacana. Turma, eu tenho que fazer um intervalo rapidinho, agora às 10h53, no PIC. Eu volto já para saber dos professores qual questão que complicou, qual questão que estava no papo, se teve alguma mais fácil ou não, já pra gente fechar. E a polêmica também, teve alguma polêmica? Eles vão responder. 10h53. Rádio Itatiaia. O novo não para de chegar no Now. Séries, esportes ao vivo, programas de TV para você assistir quando e onde quiser. Confira os filmes que acabaram de sair do cinema e estão no Now. O Rei Leão, Toy Story 4, Homem-Aranha Longe de Casa e muito mais. Tudo isso está no Now. E o Now tá na Claro. Tá esperando o quê? Seu próximo novo é ter Claro Net TV no Now. Ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br ou vá até uma loja Claro. Claro, você merece o novo. Está com alguma conta da CEMIG em atraso? Aproveite o saque de FGTS para negociar seus débitos. Acesse o site cemig.com.br ou ligue 0800 721 7003. De segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 9 da noite. CEMIG, nossa energia, sua força. Casa e Tinta. Semana maluca com preços imbatíveis na Casa e Tinta. Massas, tintas e texturas com até 50% de desconto. Mas é só na Casa e Tinta, a casa de tintas de verdade. Aproveite para visitar nossa loja na Avenida Cristiano Machado, 278, Lagoinha. Televendas 3271-4300. Casa e Tinta, a casa de tintas de verdade. 1 é bom, 2 é ótimo, 3 é demais, 4 é bem-vindo. Na comemoração de aniversário do Bem-vindo, você é mais bem-vindo do que nunca. Celebre com a gente os 10 anos do bistrô A Provençal mais charmoso do Lourdes e ganhe um prato principal. Na nossa comemoração, a cada 4 pessoas que pedirem um prato principal, o de menor valor é por nossa conta. Faça sua reserva e vamos brindar juntos. Restaurante Bem-vindo, Felipe dos Santos, 162. Fone 3327-3374.
Hora do Enem. A Itatiaia de olho no seu futuro. Turma, 10h55, de volta aqui com o programa Hora do Enem. Estamos comentando aí o primeiro dia de prova. O tempo é pequeno, a gente quer falar mais, mas eu preciso perguntar para a turma aqui sobre algumas questões. Essa complicou. E aí, Vitor, alguma que complicou? Complicou. A única, na verdade, questão que complicou da prova é a questão de número 62 da página amarela sobre transferência da produção industrial de países ricos para países da periferia. Essa complicou bastante, o aluno deveria ter bastante conhecimento adquirido e saber que a concentração de capitais atraiu bastante indústria para a Ásia. E aí, Rafael, alguma complicou? Júnior, eu acho que quase todas as questões de filosofia e sociologia esse ano complicaram porque elas foram mais conteudistas. Eu acho que de toda a prova de ciências humanas, essas questões de filosofia e sociologia foram as que mais concordaram com a prova do ano passado, que se mantiveram mais conteudistas. Com relação à prova de história, eu acho que foi bem mais tranquilo. E aí, Carol, qual complicou aí? A questão do Raul Pompeia com sua linguagem impressionista, bem conteudista. E a lesma. A lesma, Teve a questão da lesma do escargot também, né? Essa complicou? complicou. Foi. Deu brecha para duas alternativas, possivelmente. Mas nós não vamos falar. Não. E aí, Rodrigo, qual complicou? Eu concordo com o Rafael, eu acho que as de filosofia, puxando mais pra filosofia, estavam um pouco mais teóricas e aí tinha que ter um conteúdo para fazer essas questões. Ô, Gabriel, alguma complicou? Eu concordo, eu acho que filosofia é a parte que o estudante ele mais precisou de conceitual. Então acho que foi mais difícil. E aí? Polêmica. Polêmica teve ou não? Acho que não cair ditaduras é polêmica? Muito polêmico. Não caiu nem ditadura militar e nem era Vargas, 2 períodos da história do Brasil que a gente tem regimes ditatoriais. Acho que foi o crivo lá, né, pra tirar a questão ideológica da prova. Polêmica, Vitor? Polêmica não ter caído nenhuma questão sobre atualidades e, consequentemente, a gente já observa um perfil para os próximos anos. Polêmica, Gabriel? Eu concordo com o Rodrigo, eu acho que a polêmica maior ela foi no trabalho do que se esperava, não ter alguns conteúdos. E aí, Rafael? Eu acho que alguns temas, por exemplo, que geralmente são tratados de forma mais crítica, por exemplo, escravidão, intolerância religiosa, eles foram tratados de forma muito legal, né? A adequação ou não à lei e muito pouco relacionado à herança cultural do Brasil que gera esses problemas na atualidade. Pelo jeito tem pouca polêmica, né, Carol? Pouca polêmica, acho que é mais nessa pegada do que não caiu, né? Principalmente nacionalismo crítico, construção de ideia de nacionalidade, nada disso. E aí, Marcelo, polêmica foi a redação? Polêmica a própria redação, né? O tema da redação, ele sempre gera polêmica. Se ele for crítico demais, ele é polêmico. Se ele não for, também vai ser polêmico. Então, essa questão sempre vai aparecer. E, obviamente, o próprio fato da prova não ter tratado sobre alguns assuntos esperados também acaba constituindo uma grande polêmica em relação ao tema que vai repercutir a semana inteira. Marcelo Batista, nosso colunista aqui da Itatiaia, professor lá do QI Pré-Vestibular, do Bernoulli, do canal do YouTube Aprendi com o Papai, enfim. Marcelo, obrigado mais uma vez, viu, meu velho? Eu que agradeço, valeu demais e a gente se encontra aí de manhã no Café com Notícia. Bacana. Carol, obrigado, viu? Eu que agradeço, Você tá lá João. também no QI? No Bernoulli e no Santo Agostinho. Bacana. Rafael, obrigado mais uma vez. Rafael tá lá no QI sempre, né? Sempre. Obrigado, Júnior. Um prazer sempre. Vitor, você também tá lá no QI, Bernoulli? QI, Bernoulli, Elite, justamente. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, viu? Sempre estamos juntos aqui. E aí, Rodrigo, você tá lá no QI também? Tô no QI também. Mandar um abraço também para as outras escolas, pessoal do Colégio Paulo Freire, Colégio Olimpo, do Colégio Padre Matias. Gabriel Verdinho, nosso parceiro de sempre aqui também, tá lá no QI sempre. Muitíssimo obrigado, um abraço pro pessoal do QI do Colégio Santo Agostinho também. Turma, obrigado mesmo de coração, foi muito legal bater esse papo, a gente descontrair, conversar um pouquinho sobre os temas, espero que a gente tenha ajudado, pelo menos tirar um pouquinho da ansiedade desses alunos nessa reta final para a próxima semana. Semana que vem, Hora do Enem tá de volta, às 9h, pouquinho mais cedo, para discutir esse segundo dia de provas. Obrigado pelas participações, obrigado a todo mundo aqui da mesa, a turma das redes, a Alessandra Mendes que me ajudou a produzir, nosso Fábio Batista que tá lá na mesa, obrigado para todo mundo. Agora, o repórter Itatiaia e depois o nosso apito final. Um abraço, turma, boa noite.